Oi, Andréia. Oi, Frida. Tô fixando o tema da live. Oi, Simone. Oi, Tatiane. Tatiana. Tatiana Russi. Obrigada. Tô aqui bem quietinha porque eu tô fixando o tema da live, tá, gente? Tentando. Pronto, consegui. Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui de novo, mais uma noite, dia 12 de agosto de 2020, às 20h30, para uma live bastante importante. O nosso convidado é o juiz do trabalho, Carlos Alberto Pereira de Castro. Ele é uma autoridade no assunto, o assunto é muito importante. É a importância da caracterização do nexo causal após a reforma da Previdência. Boa noite, doutor Jean. Boa noite, Valdomiro. Muito bom vê-los aqui. Boa noite, curso Jus Labor, Maria Beatriz. Boa noite, doutor Silvio. Ficou escrito errado. Vou desfixar, então, porque o tema da live é muito grande. Carlos Alberto entrou. Não vamos perder tempo. Vou chamá-lo. Vou chamá-lo, não. Vamos aguardar a entrada dele. Obrigada, Maria Beatriz. Olá! Salve, salve. Boa noite, Salve, boa noite, salve, boa noite. Patrícia. Tudo bem? Boa noite a todos. Tudo bem, estamos aqui para mais uma live. Mais uma live. Vou chegar mais para trás, porque a gente fica com a ideia de que vai ficar muito na frente para o rosto não ficar muito por perto. Eu tenho que ajeitar aqui essas parafernálias da modernidade, né? Luz, câmera, ação. Deixa eu ver se está tudo certo. Vai me dizendo se ficou melhor ou pior. Acho que melhorou agora, né? Ok. Me lembrei agora de exame de oftalmologista. Tá melhor ou tá pior? Tá vendo bem? Ficou complicado. Então. Um não faz, às vezes, nenhuma diferença da outra, né? Do outro. Tá melhor ou tá pior? Tá melhor. Tá pior, né? Faz parte. Eu estava dizendo a todos aqui que o tema da nossa live de hoje é a importância do nexo causal após a reforma da Previdência. É um tema de suma importância e eu não tinha uma ideia da importância dele até ler e poder estudar para fazer a live e poder tratar sobre o assunto. Chega a estarrecer os números que certamente você vai tratar aqui mais tarde, né? E eu quero registrar aqui que essa semana vamos ter 2 lives sobre direito previdenciário. A de hoje, com você, né, sobre o tema, a importância da caracterização do nexo causal após a reforma da Previdência. E amanhã, com o seu parceiro, juiz federal, João Batista Lazari, né? João Batista Lazari, com o tema efeitos das decisões trabalhistas no âmbito previdenciário, com a juíza vice-presidente da Matra 12, Érica Machado da Silveira Secato. É um tema também muito importante e que muito interessa a todos na Justiça do Trabalho. Quero registrar aqui também que o nosso projeto de lives teve início com a pandemia em abril de 2020. Começou a capitanear as lives a nossa colega e amiga, juíza Maria Beatriz Gubert, e na época nós tínhamos 1.200 seguidores. Hoje temos quase 2.900 seguidores por conta das lives e das divulgações que estamos fazendo da atuação da Justiça do Trabalho e dos juízes do trabalho. E, sem mais levar o assunto assim, introito adiante, vou fazer a sua apresentação. Tá, meu amigo? Tá. O juiz Carlos Alberto Pereira de Castro é o titular da 7ª Vara de Florianópolis, é doutorando em Ciência Jurídica pela Universidade Autônoma de Lisboa,
é mestre em ciência jurídica, é titular da cadeira número 20 da Academia Catarinense de Letras Jurídicas, ou seja, é um dos imortais que temos aqui na 12ª região. Ele é coautor das obras, com comentários à reforma previdenciária, que está na primeira edição, certo? Isso. Manual de Direito Previdenciário, na 22ª edição. A Prática Processual Previdenciária, 12ª edição. E concurso públicos, o Segredo da Aprovação. Carlos Alberto foi presidente da Matra 12 por 2 vezes e é professor de pós-graduação da Matra 12 desde a sua primeira turma. Além disso, eu tenho muito a honra de dizer a todos que me perguntam que ele é meu amigo. E ele é meu amigo há mais de 20 anos, desde quando que eu ingressei na magistratura, em 1997. Naquela época, eu tenho certeza que você se lembra, Carlos Alberto, nós nas sextas-feiras saíamos para almoçar, depois a gente tomava sorvete, lógico, evidentemente um café, e no final da tarde um chopp, né? Éramos eu, você, o Henrique, o Alexandre Ramos, hoje ministro, o Johnny Poeta e Juliana, que depois foi para o Rio. Desde aquela época, nós comungamos os mesmos entendimentos, os mesmos ideais e posso até dizer os mesmos valores. E eu quero te dizer, Carlos Alberto, que muito do que você faz, muito do que você fez, me ilumina. Eu hoje estou na Ana Matra. Quando eu leio a sua atuação lá como presidente da Matra e como, muitas vezes, palestrante no âmbito do direito previdenciário, eu muito me orgulho. E tem alguns que falam assim, não, a gente pode chamar o Carlos Alberto, ele está sempre disponível, ele está sempre disposto, ele é uma pessoa ótima. Aí eles ousam dizer, ele é meu amigo. Eu digo, não. Ele é meu amigo, em primeiro lugar. Então, Carlos Alberto, eu me honro muito disso. Eu agradeço a sua presença aqui. E, mais uma vez, no âmbito associativo, você está aqui para nos brindar com as suas palavras. E você tem a palavra, meu amigo, para as suas considerações iniciais. Muito obrigada. Ok, Patrícia. Obrigado por todas as palavras gentis. Realmente é uma amizade, né, de 2 décadas e um pouquinho, né? E faço minhas as suas palavras em retorno, né? É uma satisfação, uma alegria estar aqui contigo, né? Ainda que colocado à distância, né? Mas a gente já está aprendendo a superar isso, né? Então, você é uma daquelas pessoas que eu tenho do meu lado esquerdo do peito, junto com outras tantas que eu colhi nesse espaço de tempo aqui, né? Desde que cheguei em Florianópolis. Então, bons tempos aqueles em que a gente conseguia, né, filosofar na sexta-feira, mas além de todos esses valores e princípios e do debate da vida associativa e da participação efetiva, a gente ainda recentemente partilhou um abraço de campeão das Américas, né? Eu não esqueço desse, também vai ser inesquecível, né? Porque foram os 90 minutos mais longos da minha vida. Foram mais longos que os 45 da prova oral para juiz, né? Antes eu dizia que os 45 minutos mais longos da minha vida foram os para a prova oral. Agora os 90 minutos do famoso Flamengo e River Plate, que eu tive o prazer de assistir contigo e depois comemorarmos como deveríamos, né? Então, nosso time está jogando, né? Jesus está conosco, mas em oração agora, né? Já não está mais no time. Mas o que a gente tem que jogar aqui é outro jogo. É um jogo muito mais duro, muito mais difícil, que é falar dessa reforma da Previdência e um recorte que a gente organizou, né? Montou conversando, sobre essa específica questão acidentária, né? Antes de começar a falar efetivamente, queria cumprimentar todos que eu já vi passar rapidamente aí nas mensagens, né? A minha querida colega juíza auxiliar, na verdade eu que auxilio ela, é a Daniele Bertacchini, né? Todos os meus grandes amigos, tanto da magistratura, quanto da advocacia, quanto do Ministério Público, vi aqui colegas, inclusive,
de outras regiões já, né? Passou rapidamente aqui, eu consegui ver alguns. O Everton, nosso colega, né, desportista, que agora começou aqui, mas foi para o outro lado, né, foi jogar no time adversário, né, mas é um grande amigo, continuamos sempre em contato. Né, e, enfim, meus ex-alunos, né, de tantas turmas da Amatra, né, é uma satisfação poder estar aqui, mais uma vez, trocando ideia. Né. Bom, então, questão acidentária, né, a importância do nexo. Né? Então, eu acho que a gente tem, depois da reforma ainda, mais do que já era, uma importância que fica muito clara aí. Né? Olha, tem amigos meus do tempo de aeronáutica, tá? O Patrícia, viu? Tem uma turma aí que vem comigo desde antes da gente se conhecer. Né? Então, bota mais 10 anos aí na nossa soma. Né? Grande abraço para o meu pessoal da Força Aérea, do meu tempo de... todos e todas. Pois é, então. E aí, depois da reforma, a questão do acidente de trabalho é fortíssima, né? Porque antes já tinha uma diferenciação, né? E isso era relacionado a todas as questões que também envolvem a competência da Justiça do Trabalho, estabilidade acidentária, direito ao FGTS, direito à manutenção do plano de saúde, indenização por eventual conduta patronal que gerasse o dever de indenizar. Enfim, isso tudo já era importante. Né? Mas com a reforma, particularmente, e até um pouco antes da reforma, isso se tornou um aspecto que a gente acho que merece destaque aqui, conversar, justamente porque nós estamos só na esfera do direito previdenciário. No âmbito mais amplo dos direitos sociais, acabou chamando muito a atenção. Primeiro porque o índice de acidente de trabalho no Brasil é vergonhoso. Né? Continuamos numa cifra gigantesca, que nunca abaixo de 500 mil acidentes notificados por ano. E, claro, a última estatística, que seria de 2019, nem está aí para a gente começar a fazer contas em cima dela, porque terá que se levar em consideração Brumadinho. Então, quer dizer, esse número com certeza é estratosférico. Né? Então, só aí a gente já teria esse grande problema. Eu tenho algumas cifras, eu vou pular essas cifras, mas o quanto se gasta no Brasil em Sistema Único de Saúde e benefícios previdenciários a vítimas de acidente de trabalho e doenças ocupacionais, mas por amor à celeridade, vamos pular essa parte muito ligada à economia e vamos realmente falar dos problemas. Então, na verdade, os problemas começam a surgir lá no ano de 2015. Né? Em 2015 vem uma lei, 13.135, e altera o critério de cálculo da pensão por morte. Não o critério de cálculo, mas o critério de manutenção dessa pensão por morte. E ela diz o seguinte, olha, se houve um acidente de qualquer natureza ou causa, incluindo aí o acidente de trabalho e doença ocupacional, então é possível a pessoa continuar recebendo a pensão por morte até uma faixa etária X. Né? No caso do viúvo ou viúva de um acidentado. Né? Porém, não sendo, né, por exemplo, uma doença que não seja ligada ao trabalho, né, acarreta a seguinte consequência. Primeiro, se for uma pessoa com pouco tempo de contribuição, até menos de 18 contribuições, ou se for uma pessoa que está casada ou em união estável com menos de 2 anos, a lei determina que o benefício seja pago apenas por 4 meses. Então, é seguro-desemprego. Pensa, você sepulta o ente querido, vai receber 4 meses de pensão por morte e daqui a 4 meses você tem que repensar como você vive com isso. Não é? Então, o que eu gostaria de chamar a atenção, mais até do que a questão jurídica, é a gente fazer um trabalho de empatia mesmo, né? Do colocar-se no lugar do outro. Porque o que eu vou falar é muito ligado a isso. Eu vou abordar o aspecto jurídico, mas eu queria que efetivamente nós que estamos aqui pensando o direito, e pensando o direito sob o ponto de vista do sentido humanístico do direito, e não apenas econômico, a gente veja isso repercutir. Então pense, um casal jovem, né, vamos supor, via de regra, pessoas com menos de 18 contribuições
ao sistema, ou com menos de 2 anos de casado de união estável, geralmente são pessoas novas, são jovens, ainda que não sejam, enfim, a grande maioria poderia ser. Então, no início da vida, são, né, separados definitivamente por um óbito, né, decorrente de uma doença não ligada ao trabalho. Essa pessoa tinha lá um rendimento de, vamos lá, R$3.000 e a outra pessoa outros R$3.000. Ao falecer uma delas, a outra vai receber uma pensão por 4 meses e depois disso vai viver com R$3.000. Acontece o seguinte, né, como todos nós temos imóvel, residência, sabemos que as despesas, né, são fixas, né? Quer dizer, elas não caem pela metade se alguém falece. Não é? Não há como isso acontecer. Mas, no entanto, a renda vai cair a metade. Isso porque eu coloquei assim, os dois ganhando a mesma coisa. A gente sabe que ainda por cima... Pense se a pessoa tem um financiamento imobiliário, alguma coisa, né? Sim. E é levado em consideração a renda de ambos. Né? Uma conta de água não cai pela metade, a gente sabe disso. Não cai. Condomínio, enfim, isso. Aluguel. Né? E o aspecto é muito simples, quer dizer, é um aspecto de consideração de um problema que é perene. Porque vamos dizer que esse casal, então, uma das pessoas tenha mais dificuldade para obter rendimentos do que o outro, por escolaridade, por problemas agora do mercado de trabalho, por exemplo. Vamos dizer que isso aconteça agora. Alguém morre de Covid e não é caracterizado como nexo de causalidade. Cheguei ao tema. Né? Então, olhem, nós estamos falando de quantos óbitos já? 100 mil? Mais de 100 mil. Mais de 100 mil. Desses 100 mil, quantos são segurados de um sistema previdenciário? Provavelmente a grande maioria, tirando os jovens, a grande maioria. Não é? A não ser os desempregados, os subempregados que estejam fora do sistema. Sim. Mas, enfim, eu posso supor que a grande maioria é segurado. Então, desses 100 mil óbitos, quantos vão pegar pessoas que estavam nesse espaço, né, exatamente dentro desse meu assunto, dentro desse meu exemplo, não é? Então, notem como o tema é grave e é real e é, mais do que nada, contemporâneo. Mais do que tudo contemporâneo. Né? Então, começa o problema lá. Essa lei continua vigorando. Né? Uhum. E, então, quer dizer, só se caracterizada a doença como tendo ligação com o trabalho é que a pessoa recebe, então, por um lapso de tempo mais amplo, que aí depende da idade de quem ficou viúvo. Né? Até 44 anos de idade, a pensão não é vitalícia. Só quando a pessoa perde o ente querido após ter 44 anos de idade, ou se for inválida, a pessoa que permaneceu viva, né, o cônjuge supérstite, para a gente usar expressão jurídica, aí é vitalícia. Caso contrário, não. Quando chega na reforma... Oi, fala, Patrícia. Porque assim, ó, desculpa te interromper, que você falou assim, eu não vou fazer algumas referências, porque levam em consideração o aspecto econômico e tudo. E quando você falou isso, me veio em mente o seguinte, a nossa vida hoje, no que se refere a reformas e, infelizmente, ao julgamento estão dizendo aqui que travou, mas eu estou te vendo bem. Eu também não senti nenhum efeito, não. Tá. Eu estou aqui normal. Tá. Então, assim, no que se refere, está travado. Travou a tela. Travou o Carlos Alberto ou travei eu? Pois agora. Eu te vendo. A imagem travou. Ah, tá. Travou a sua. Tela. Retornou. Pronto, agora então, vamos lá. Pronto. Então, assim, ó, levando em consideração assim, o que você colocou, o aspecto econômico, com certeza, não só na vida pessoal, individual, mas na vida do país, é um aspecto de suma importância. Só que eu acredito que hoje nós estamos vivendo uma visão estrábica, esquisita, que só o aspecto econômico é levado em consideração. Ou a macroeconomia, né? Uhum. Tanto para o aspecto das reformas, tanto no que diz respeito às reformas, tanto no que se refere aos julgamentos do Supremo Tribunal Federal. E até em alguns julgamentos que, né, por efeito ricochete,
posso assim dizer, de segundo grau, de primeiro grau. Você falou, o Rodrigo Trindade está aqui, você falou sobre empatia, ele falou sobre empatia, e eu digo que algo tem que ser levado em consideração no que se refere a direitos humanos, ao princípio da dignidade da pessoa humana, porque o benefício do previdenciário, tal como o salário, é utilizado para quê? Para garantir a sobrevivência. Temos a Constituição aí com o valor social do trabalho, não é isso? Isso. Exatamente. Então, quer dizer, o nosso campo de atuação é justamente a do campo dos direitos fundamentais, não é? Tão discutido, tão criticado, tão colocado às vezes em segundo plano, sob a ótica da macroeconomia, mas que movimentam a economia em muitos municípios. É o dinheiro da Previdência que movimenta a economia. É o dinheiro, às vezes, dos benefícios assistenciais que movimenta a economia. No entanto, isso tudo é colocado em segundo plano. E quando se faz uma reforma da profundidade que foi essa, se deixa tudo isso em desconsideração total. É apenas uma cifra que se tem que achar um número cabalístico. Então, era R$1 trilhão que tinha que ser, aspas, economizado, e agora nós vamos ver então como é que isso foi economizado, né? Como a reforma piora a situação, né? Aí vamos lá para a emenda 103. A emenda 103 tem 3 artiguinhos aí que são os que a gente vai tratar. Eu não vou falar de aposentadoria, regra de transição, nada disso. Eu vou ficar lá na questão acidentária. Cálculo da aposentadoria antes chamada aposentadoria por invalidez, agora aposentadoria por incapacidade permanente. É a mesma coisa. Só que muda o cálculo para o regime geral, não é? E para o regime próprio também. Né? Depois, se der tempo, até falta um pouquinho, mas vale também para os servidores federais, vale para a gente também. Né? E aí, antes, no regime geral, qualquer aposentadoria por invalidez, seja causada por problemas ligados ao trabalho ou não, dava 100% da média. E 100% da média dos 80% maiores salários de contribuição. Então, quer dizer, era uma média melhorada, né? Desprezava os salários mais baixos, normalmente aqueles do início da carreira da pessoa. Né? No início da vida, a pessoa normalmente ganha pouco e vai melhorando. Então, quer dizer, o desprezo dos menores salários de contribuição melhorava o cálculo da média. E a aposentadoria por invalidez era 100% da média. Ok. E isso depois se transformava em pensão. Tá? Agora vem a emenda 103 e diz o seguinte: no cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente, adota-se a mesma regra da aposentadoria voluntária. Parte-se, primeiro, a base, a média, não é mais dos 80% maiores salários de contribuição, é de todos. Então, o ponto médio desce. Né? Matemática básica, aquela do XY, né? O ponto médio vem mais para baixo. Isso é a base de cálculo. E aí, não é mais 100% da média. É 60% da média, desta média agora, mais 1% para cada ano de contribuição que tenha o trabalhador mais do que 20 anos de contribuição e a mulher mais do que 15. Então, quer dizer, os primeiros 20 anos de contribuição de um trabalhador não servem para nada, para cálculo. E os primeiros 15 anos de uma trabalhadora não servem para nada também. Então, vamos lá. Vamos supor... e qual é a exceção? O acidente de trabalho e a doença ocupacional. Esses garantem 100%. Então, olha onde nós vamos chegar. A importância começa aí. Tá? Uhum. Então, vamos pensar um exemplinho aqui. Um casal, ambos no meio da trajetória profissional, 10, 15 anos de contribuição, cada um ganhando lá R$5.000 por mês. Tá? E... Então, uma renda familiar de R$10.000, concorda? Vamos dizer que não tem um filho ainda. Não tem um filho. Os dois sofrem um acidente. E os dois ficam incapacitados de modo permanente. Não foi um acidente no trabalho, indo para o trabalho, voltando do trabalho. Dava até para falar um pouco, vamos tentar falar um pouquinho do itinerário, né, se der tempo. Sim, vamos falar depois. Da medida provisória, né? Mas, enfim, vamos deixar, por enquanto, o acidente foi agora. Tá? E não tinha ligação com o trabalho. Então, acidente, final de semana, férias, etc. Cada um dos dois vai sair com 60% da média, não dos 5.000 que ganha.
Porque 5 mil é agora a ponta aqui do cálculo, né? E vai pegar toda a trajetória e vai puxar uma média. Digamos que dê R$ 3.500. Né? R$ 3.500, a média, não é o valor da aposentadoria de cada um. R$ 3.500 é a base de cálculo. Desses R$ 3.500 você vai tirar 60%. Então vai dar mais ou menos o quê? R$ 1.800, R$ 1.850 para cada um. Eles tinham uma renda de 10, né? 5 mais 5. Aí, cálculo da média, 3.500. 60% disso, 1.800, vão viver com R$ 3.600. Um terço, aproximadamente, né? Um pouco mais de um terço. Pensem, sob a ótica da empatia. Né? Porque isso pode estar. É uma nuvem que paira, como eu costumo dizer, é uma nuvem que paira sobre as nossas cabeças. Sobre todas as nossas cabeças, a não ser que alguém aqui já tenha direito adquirido a aposentadoria. Mas, caso contrário, é uma nuvem que paira sobre todas as nossas cabeças. Não é? Se você tem mais de 20 anos de contribuição sendo homem, ou 15 sendo mulher, aí começa a subir de 60 para 61, 62, cada vez que você sobe. 21 anos de contribuição, 61%. A mulher, 16 anos de contribuição, 61%. Até que só com 40 anos de contribuição, esse indivíduo, então, se sofrer um acidente e não for ligado ao trabalho, receberá 100% da média. Então, notem, olha como vai ser, não é, a importância da questão acidentária. Quem tiver nexo de causalidade vai conseguir levar 100% da média, os 3.500, não os 5. Né? Porque média é média, né? Não adianta achar que a média vai ser a última remuneração, que não é. Não é? Sim. Então, isso num casal sem filhos, esse é o primeiro impacto. Não é? Porém, né, isso daqui, agora então, já vimos essa questão de como é que a aposentadoria trata agora a questão da incapacidade permanente. É o 60 mais... perdão, eu falei besteira, 60 mais 2% para cada ano. Né? Então, 62, 64, né? 2% para cada ano, que excede a 20 ou a 15. Eu fiz confusão com a regra da aposentadoria por idade antiga, que era 70% mais 1 para cada ano, mas desde o primeiro ano. Por isso que eu disse que... por isso que eu disse que os primeiros 20 anos para o homem não valem nada agora, quando antes valiam. Né? Pois bem, aí nós vamos conjugar agora isso com a pensão. Lá na mesma emenda, 3, eu estou no artigo 26. Se você volta para o artigo 23, então veio o cálculo da pensão. Vamos supor que, agora, desses dois que se acidentaram, ficaram inválidos e um falece. A causa não foi ligada ao trabalho, não é verdade? Então, agora nós vamos ver quanto que vai de pensão para o que sobreviveu. Né? E aí o artigo 23 vai dizer o seguinte: a pensão corresponde a uma cota de 50% mais 10% para cada dependente, sobre o valor da aposentadoria. Não é mais sobre a média. Então, quer dizer, 13.500 era a média, a aposentadoria foi 1.800 e agora vai ser 60% de 1.800. Ou seja, aproximadamente R$ 1.200. Um pouco menos que isso. Isso significa que você não pode morrer tranquilo, né? De jeito nenhum. Né? Acho que o recado inicial, o final, se quiser, né, adiantar, precavenham-se, previnam-se. E mais do que isso, que é o recado que realmente eu quero deixar, disseminem essa informação. Porque a população desconhece aquilo que a gente estava brincando de tarde, conversando. Né? Ninguém sabe. Ninguém sabe. A mídia não falou sobre isso durante a reforma. Não se fala nisso. Não se colocam em números. É isso que eu disse. Vamos botar no papel e fazer uns cálculos aqui para a gente mostrar. Né? Então, é essa questão. Quer dizer, os números podem mudar para cima, para baixo, mas o impacto é violento. O impacto é violento. Mais uma vez, a pensão só não será nessa modalidade de 50% mais 10% por dependente, se for acidentária. Então, terceira vez, né? Notem que uma decorrência de tudo isso, né? Exceto se for acidentária, ou seja, um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional. Isso, em contrapartida, leva as questões, inevitavelmente, de uma forma ampla para o Poder Judiciário. Sim, inclusive sob o aspecto de discutir a constitucionalidade disso tudo. Porque aí vou né, parafrasear você mesmo. Onde é que fica, né, não só o princípio da dignidade, mas o princípio
da uniformidade dos benefícios e da irredutibilidade desses benefícios, de modo a preservar a condição econômica das pessoas. Porque é um sistema previdenciário que está colocando as pessoas futuramente numa situação de penúria. Né? Se tinha uma família com uma renda de 10 mil, que vai baixar para, como nós, 3.600, que vai baixar mais agora, né? Morrendo um ou outro, então de 3.600 vai cair mais, porque vai ser 60% da pensão. Não acabei. Tem mais um artigo. É o 24. Tá? Então 26, 23, agora o 24 da emenda. O que diz o artigo 24 da emenda? Que você não pode mais receber junto aposentadoria, junto com pensão. Ou seja, você recebe um dos dois e o outro você recebe apenas uma parte, uma percentagem. Daqui a pouco vai sobrar um salário mínimo. Né? Então, eu até peguei um simulador aqui e botei aqui para... Né, de repente, eu até vou virar aqui para vocês verem. Né? Então, eu botei lá valor da aposentadoria, né? R$ 1.800. Né? E vamos botar aqui valor da pensão, 1.200. Eu vou até vir aqui para vocês verem. Olha lá o que vai sobrar para a pessoa. Conseguem ver? Aqui, ó. 1.800 de aposentadoria, naquela minha conta, né? Estão acompanhando meu raciocínio. A pensão de 1.200 vai sobrar menos de R$ 3.000 ao todo. Captaram? É um problema, né? Então... É uma redução muito brusca, né? Violento, violento. Eu diria que a reforma não quis atingir as aposentadorias, quis atingir as pensões. Né? E, claro, os aposentados também, porque acaba pegando de certo modo. O aposentado que vai receber uma pensão também é prejudicado. Né? Então, isso é digamos assim, o cenário que eu queria trazer para a gente poder debater então as outras questões. Em cima da emenda, é esse que é o cenário que nós temos. Né? Um cenário triste, um cenário perigosíssimo, um cenário que recomenda às pessoas cuidarem-se não só da sua saúde, mas também de prepararem o seu patrimônio, a sua, de alguma maneira se assegurarem de que não vão precisar exclusivamente disso para manter a sua família no caso de uma perda, né? De alguém faltar. Uma informação dessa natureza, em tempos como o que a gente está vivendo, né? De pandemia, em uma situação que a gente não sabe que dia que vamos acabar. A cada mês, a cada mês a situação se prorroga por mais 2 ou 3 meses e as pessoas tendo que batalhar cada dia mais pelo ganho, pela sobrevivência do dia a dia. É uma informação dura, né? Cruel. Né? Não seja crueldade da sua parte, né, meu amigo? Mas é uma crueldade realismo, né? pelo sistema. Sim. A gente precisa colocar as pessoas no mundo real. A pergunta da doutora Aline aqui, muito pertinente. Sim, essa questão do redutor ali, da questão da acumulação, se aplica aos militares também. Né? Os demais não, porque eles não são do regime geral de previdência, né? Eles têm um sistema próprio. Né? Mas na questão da acumulação de aposentadoria com pensão, sim, aplica ao militar e ao dependente do militar. Né? Então, na verdade, aqui só ainda não se aplica, quer dizer, aí é uma discussão se aplica ou não aos servidores dos estados e municípios, mas os servidores federais também estão nesse barco, né? E seus dependentes. Numa determinada medida, não se aplica aos servidores dos estados e municípios, mas uma hora vai chegar e vai se tornar para todos, né? Vai. Com certeza. Por exemplo, aqui em Santa Catarina já está tramitando a proposta, né? E então, em outros avançou um pouco mais rápido, outros menos rápido. A pandemia deve ter causado algum problema aí, certamente também de tramitação, mas é uma questão de tempo, com toda certeza. Eu vi uma pergunta que se fez agora logo no início da sua explanação sobre a Covid. Então eu vou passar
logo para um tema da Covid e depois a gente retoma ali, tá? Uhum. Nesse tempo de pandemia, a gente trata seguidamente sobre isolamento social, quarentena, certo? Uhum. E tratando de isolamento social, quarentena, a gente trata de afastamentos que são certamente obrigatórios para evitar o contágio do coronavírus causador da Covid-19. Então, eu te pergunto, essas causas de afastamento geram direito a benefício previdenciário? Tá, ótimo, ótimo. Realmente é muito pertinente. Não é? E a resposta é sim. Não é? Então, se acidentário ou não é que é um outro departamento. Mas vamos por partes. Né? A lei que trata desse assunto, 13.979, ainda antes da pandemia, ela é de fevereiro, ela criou ali os conceitos de isolamento e quarentena, impondo a todos nós, por questão de saúde pública, que nos submetêssemos, então, a determinações de afastamento, isolamento, quarentena, conforme o caso, mesmo não estando infectados. Né? Esse é um detalhe interessante. E o texto fala, então, em faltas justificadas. Considera-se falta justificada o não comparecimento ao trabalho em razão das medidas determinadas nesta lei ou pelas autoridades de saúde pública. Porém, né, a lei diz menos do que deveria. Falta justificada, não. É uma licença para tratamento de saúde. Não é? Então, quer dizer, o indivíduo fica afastado por um motivo único, saúde. Não é? E diria mais, não é? Um motivo de segregação compulsória. Sim. Porque não é um problema de saúde, eu não sei se eu tenho apendicite. Não, é um problema que envolve a sociedade, tanto que saiu uma lei dizendo que todos nós temos que cumprir, né, inclusive medidas de isolamento. Ou seja, vamos para o caso concreto. Um determinado trabalhador tem na sua casa uma pessoa com suspeita de Covid. Vai fazer o teste demora, todo mundo está sabendo do problema, né? O teste demora a sair. Enquanto o teste não sai, o que a pessoa vai fazer? Vai trabalhar? Não, isolamento. Vai ter que cumprir um isolamento preventivo. Tanto a pessoa suspeita, pelos sintomas que está sentindo, quanto os familiares dela. Aí a lei diz, é falta justificada. Não, porque se esse isolamento perdurar mais do que, já veio a pergunta, né, dos 15 dias, né, se for um empregado urbano ou rural, automaticamente o empregador, vencidos os primeiros 15 dias, como está na CLT e na Lei 8.213, é caso de afastamento, de auxílio por incapacidade temporária, agora sem o nome antes, auxílio-doença. E tanto faz, né, e aí se efetivamente a pessoa se infectou ou não, porque é segregação compulsória. Há tempos atrás é que a gente não tem muito contato com isso, são hipóteses mais raras. Mas a meningite é algo assim, a hanseníase, muito tempo atrás, era assim. A pessoa tinha suspeita, isola. Né? Ficava num quarto em separado, não podia ter contato com ninguém, só mesmo o pessoal da assistência médico-hospitalar, médicos, enfermeiros, etc. Né? Mas não é meningite, ou então não é aquela meningite contagiosa, é uma meningite causada por outro fenômeno. Primeiro isola, depois veio o resultado dos exames e tal, descaracterizou, ok. Caso contrário, continua lá. Tá? Então, quer dizer, é um problema de saúde, não necessariamente um problema de doença, é um problema de saúde, não é um problema de doença. Tá? E isso, sim, a meu ver, é coberto pela Previdência. Tempos atrás, você vai lembrar, alguns colegas vão lembrar, pessoal que já estava na atuação aí também nos anos de 2009, da gripe H1N1, quando veio a primeira vez. As grávidas tiveram que ser afastadas do trabalho porque eram considerados grupos de risco. Tinham H1N1? Não tinham. Não tinham. Né? O empregador tem que pagar o período? Não. Auxílio-doença. Né? E há precedentes, inclusive o nosso amigo Fábio Dadalt aí, né, o mais catarinense dos baianos, ou vice-versa, né,
Outro dia, trocando ideia com ele, eu capturei essa informação de novo, daqui uma decisão da Justiça Federal do Paraná, né, que consta, está no Google, para quem quiser localizar, quem conseguir, senão eu posso mandar, dizendo que é devido ao auxílio-doença em caso de isolamento nas situações de suspeita ou de grupo de risco, etc. E tal. Então, nós estamos exatamente na mesma situação, só que muito mais grave, muito mais complexo. Mais tal, amplo, né? Sim, mas sem sombra de dúvida. E no aspecto ligado a outros, que eu falei do empregado urbano e rural, agora no caso do trabalho doméstico, né? A empregada doméstica não precisa nem esperar os 15 dias, né? Porque a Previdência ela, se responsabiliza por todo o período. O empregador doméstico não tem aquela obrigação de pagar os primeiros 15 dias. Isso é só o empregador CLT e o empregador rural. Né? Então, trabalho doméstico, contribuinte individual, né? O pessoal aí que está trabalhando em microempresa, motorista de aplicativo, motorista carreteiro, feirante, aquela gama, faxineiros diaristas e tal, essa gama enorme de pessoas que está aí tentando sobreviver de alguma forma, entra na condição de contribuinte individual, se tiver, né, dentro do período de contribuição, auxílio-doença também, desde o primeiro dia. Né? Bem interessante. Então, vamos tratar, assim, sobre um aspecto também que envolve a reforma da Previdência e também diz respeito à importância da caracterização do nexo causal. Eu trato da medida provisória 905, que foi revogada pela medida provisória 955, que vigorou de 11 de novembro de 2019 a 20 de abril de 2020. Essa medida provisória caracterizou não, ao contrário, passou a não caracterizar como acidente de trabalho o acidente de trajeto, diversamente de tudo que se tinha até a medida provisória 905. Né? Uhum. E ela foi revogada. Então, isso significa que o acidente de trajeto que ocorreu na vigência da medida provisória 905 não é acidente de trabalho. Certo? E há controvérsias, hein? Então vou contrapor a tese. O cálculo do benefício devido a esse acidente de trajeto, que não é acidente de trabalho, na vigência da MP 905, é diverso do cálculo que seria devido do acidente de trajeto ocorrido fora da vigência da MP 905. Eu estou te fazendo uma afirmação que eu acho um absurdo. Né? Então, no meu ponto de vista, é um absurdo. Eu quero saber se é um absurdo ou se é assim mesmo. É uma visão positivista assim mesmo. Não, pois é. É velha história, né, de como é que a gente pode trabalhar com essas anomalias, né? Como diz o colega Felipe Calvé aí, só no Brasil, né? Uma medida provisória revogando outra, porque ia caducar no dia seguinte, né? Eu até sugeri trazer esse debate para a primeira circunscrição aqui, sugeri para Maria Beatriz, né, que está aí já nos vendo também, beijo grande, e eu vou aproveitar e falar o que eu penso. E provavelmente até já vou redigir algum texto sobre isso também. Naquele espaço de tempo que mediou ali, então a Previdência soltou rapidamente, aí numa velocidade, soltou uma norma interna dizendo então que acidente em itinerário não era mais acidente de trabalho. Né? Ou seja, tudo aquilo que eu falei, né? Alguém vítima de um acidente em itinerário e aquela consequência toda ali do nosso começo. Né? Porém, houve a revogação. Né? Nós temos que separar agora a revogação de caducidade, porque a caducidade aconteceria no dia seguinte. Né? O Congresso não ia votar aquela medida provisória, que era a medida provisória do tal do contrato verde e amarelo e Sim. tal. Né? Aquele que ia salvar o Brasil também. Isso, né? Aquele que ia criar não sei quantos milhões de empregos, né? Não sei o que tal. Então, na caducidade, o que é que diz a Constituição? Que, se houvesse a caducidade, deveria haver um decreto legislativo para dispor sobre as relações jurídicas ocorridas durante a vigência da
MP. Mas isso não aconteceu, aconteceu uma revogação. E aí a Constituição já não trata desse tema. Então não dá para aplicar o 62 da Constituição aí. Né? E aí, buscando nos precedentes do STF, consegui, eu e o professor João Batista, que amanhã vai estar aqui, né, no meu lugar e fará muito melhor que eu, chegamos à seguinte conclusão. Não, pelos precedentes do STF, revogação de medida provisória gera a sua ineficácia quanto aos efeitos pretéritos, na medida em que não há decreto legislativo dispondo sobre, e como desde priscas eras, para usar uma expressão antiga, o acidente in itinere sempre foi equiparado ao acidente de trabalho, e só nesse lapso, então de 11/11 de 2019 a 20/4 de 2020, ele não seria, não tem sentido que apenas por uma questão temporal, limitada a 4 meses, 5 meses, teria o vítima, a pessoa vítima de um acidente de percurso, que sofrer consequências diferentes daquele que sofreu um dia antes da medida provisória ou um dia depois da revogação dela. Né? Princípio isonômico. Nada mais, nada menos do que a aplicação do princípio isonômico. Né? Então, é por aí que eu vou caminhar, né? Pelo menos nos meus rabiscos aqui dos livros. E eu concordo com você, plenamente. Eu vou te fazer uma pergunta sobre uma alteração feita pela reforma da Previdência. O parágrafo 10º do artigo 221 201 da Constituição foi alterado. Uhum. Ele passou a ter a seguinte redação: lei complementar poderá disciplinar a cobertura de benefícios não programados, inclusive decorrentes de acidentes de trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo regime geral de previdência social e pelo setor privado. Essa é uma tentativa antiga, né? Uhum. E agora nós temos na Constituição. Eu penso que se trata de uma alteração profunda da concepção de proteção acidentária. O que você pode dizer que isso representa na prática? Então, ficou a situação que nós conhecemos pelo slogan, né, pelo jargão de desconstitucionalização da matéria previdenciária. Né? Então, o que da outra vez se tentou e não se fez e agora se conseguiu? Passar uma norma programática que remete a uma mera legislação ordinária. Né? E como eu costumo brincar, o ordinário aí também é uma questão de interpretação, cada um pode usar, né, no significado que compreender melhor, né? Mas por lei, né, se gerar uma privatização, ou pelo menos uma semi-privatização do seguro de acidente de trabalho. Né? Quer dizer, voltando talvez ao período antecedente à lei Eloy Chaves e muito menos que isso. Né? Então voltaríamos lá para os primórdios, né? Lá para o Código Comercial ou para a lei de 1919, onde havia então cobertura por seguro privado. E o que acontece aí é que, evidentemente, o trabalhador é que sai perdendo, porque seguro previdenciário público é aquela história que todo mundo critica, realmente está havendo sucateamento do sistema, represamento de milhões de requerimentos de benefício, tudo isso é verdade. Mas você trocaria isso por um seguro privado? Não. É uma boa pergunta, né? Quer dizer, qual seguradora? Pois é, qual seguradora? Essa seguradora realmente vai ser uma instituição sólida, que lá na frente, quando eu precisar dela, ela vai ter como me pagar? Ou nas cláusulas pequenininhas vai desaparecer o meu direito a uma indenização? Outra coisa, no seguro do regime geral, eu tenho direito a uma prestação vitalícia, né? A invalidez ou a pensão, né? Ainda que com aquelas limitações ali que a gente comentou, mas ela tem já um caráter de duração com certeza, bem mais eficiente do que um seguro privado. Né? Então, esse seguro privado vai ser no mesmo patamar
né, para lembrar Bruno Henrique, o grande filósofo, né, vai ser do mesmo patamar do regime geral, né, eu vou receber exatamente a mesma coisa. Se não for a mesma coisa, mais uma vez está violado o princípio isonômico. Dois trabalhadores submetidos à mesma condição, né, por que terão direito a proteções diferenciadas? Diminui um menos, outro mais, um pelo público, outro pelo privado. Né? A talante do empregador? Né? Como é que isso vai... Então, quer dizer, na verdade, isso aí estava, aquela história do bisturi dentro do paciente, né? Tiraram a ideia da capitalização, que era algo que estava originalmente na proposta, tiraram porque pegou mal, a crítica foi violenta, a opinião pública bateu, tiraram isso, mas ficou esse pedacinho aí dentro. Né? Esse pedacinho ficou, e esse pedacinho é o suficiente para adiante se tentar uma privatização, né? Pelo menos parcial, dos benefícios não programáveis. Quais benefícios não programáveis? Justamente os por incapacidade e a pensão por morte. Que, assim, você não pensa que é o caminho natural que a gente vive hoje? Não vou dizer que é o caminho que deva ser trilhado, né? Uhum. Mas é o caminho que parece ser o que nós vamos ser obrigados a percorrer nos próximos anos. Porque o que eu tenho refletido é que todos os governos, né? Os governos que os que se iniciam, o que eles tratam? Eles tratam de uma reforma da Previdência. Aí eles vêm com a reforma da Previdência, nós vamos garantir isso. Aí muda, né? E a última foi para decapitar, não tem dúvida nenhuma. E aí eles partem para uma tentativa de uma reforma tributária, uma reforma política, e aí, por conta do período eleitoral, se começa o período eleitoral para municípios e, na sequência, se passa o período eleitoral para a presidência da República. Não dá mais tempo, mas estamos sempre submetidos a cada governo uma reforma da Previdência diversa. E a última foi massacrante, tanto para a iniciativa privada como para o poder público. Não é isso? Sim, e criando ainda uma situação atípica, né? Porque para grande parte da população houve uma reforma de imediato, caso dos trabalhadores vinculados ao regime geral, caso dos ocupantes de cargo público federal, e para servidores dos estados e municípios, isso ficou para depois. Todas as outras reformas trataram tudo de uma vez. Né? Dessa vez, por uma questão política, né, dentro aí dessa mesma linha de raciocínio, foi retirado da proposta a inclusão dos servidores estaduais e municipais. Isso, por sua vez, deixa de tratar exatamente onde tem a fragilidade maior, porque os grandes problemas nos regimes de previdência estão em alguns estados e municípios. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, para dar dois exemplos, de estados e alguns municípios também caminhando nessa mesma linha de caos, né? Caos financeiro, caos de gestão. No regime dos federais não havia isso, e no regime geral, o que há, na minha visão, é uma péssima gestão. Uma péssima gestão, que fica mais uma vez configurada quando se deixa represar mais de 1 milhão de requerimentos de benefício, quando se tramita uma reforma por um ano inteiro e depois ainda não está pronto o sistema que tem as regras que podem, então, disciplinar o cálculo dos benefícios pelas novas disposições. Né? E aí houve uma debandada, muitas aposentadorias, e aí agora o que temos lá? Pessoas que não têm qualificação, que não fizeram concurso público, tratando dos benefícios, tratando de questões ligadas à sobrevivência dessas pessoas. Porque, como eu costumo dizer, quem vai à Previdência não está indo ao banco pedir um empréstimo para ir no Caribe. Está querendo dinheiro para botar o pão em cima da mesa. Sim. Não é isso o que... Não me passa pela cabeça compreender como a classe política não entende o que significa a previdência para as pessoas. E aqui, sem desmerecer a nossa profissão, que a gente sempre diz, justiça do trabalho, tem o caráter social, mas a previdência é a base da sobrevivência de muita gente.
E muita gente está passando necessidade porque a Previdência está lá com seus requerimentos parados, né? Sem apreciar. Coisas que são automáticas. Então, a grávida tem lá um atestado, tem lá a certidão de nascimento e o salário de maternidade não estão recebendo. E eu não sei se você percebe isso também, mas isso aparece na tua sala de audiência virtual hoje em dia também. Com alguns problemas que você tem que solucionar e você se vê obrigado a solucionar para poder solucionar o processo e muitas vezes você está impossibilitado de... E a solução é fácil, não é isso? Sim, sim. As coisas se entrelaçam, né? Isso tudo se entrelaça. Sim, é um problema... porque é o trabalho, né? É o ser humano. Sim, sim. Isso, é o direito. Às vezes essa pessoa tá com um requerimento lá represado do INSS, vai fazer um acordo, às vezes, por valores espúrios, por valores muito aquém daquilo que deveria, porque lá, que deveria já estar saído o dinheiro que ela deveria estar recebendo, ela não recebeu. Então, bom, para me salvar aqui, para eu conseguir dar comida para os meus filhos, então vou fazer esse acordo. É algo que pode acontecer diuturnamente, com certeza acontece nas salas de audiência virtuais agora da Justiça do Trabalho. Sim, né? E isso independe, e assim, isso também, Carlos Alberto, eu acho que independia da pandemia, né? De uma certa forma, mas a situação se agravou sobremaneira por conta da pandemia e por conta de um atendimento que praticamente não existe nos dias de hoje, né? Bom, sim. Eu vou te passar... Pode falar. Oi, diga. Não, é dizer que há professores, amigos meus, que perguntam se por acaso o sistema previdenciário brasileiro atende os familiares dos políticos, né? Ele faz isso com um sotaque mais bacana, que é um professor nordestino. Ele diz, será que atende a senhora, sua mãe e tal? Coisa, né? Porque como é que pode alguém imaginar em sã consciência que um sistema desse possa ser... Olha que população que me elegeu, aqui, ó, o que devolvo para você. Um sistema previdenciário bem bonitinho, assim, com esse atendimento supimpa, né? Pois é. Diga lá. E eu vou fazer Nós estamos nos nossos minutos finais, passa muito rápido. Passa rápido. Eu estou fazendo uma leitura bem rápida aqui dos comentários. Uma advogada de Lages, doutora Juliane Petri, disse que é uma live para se ver novamente. Nós vamos tentar repetir essas lives na medida que você tiver disponibilidade. E nós temos, assim, praticamente 2 minutos. Eu vou te fazer uma pergunta bem rápida, porque estamos tratando de direito previdenciário, estamos tratando agora de 14 anos da Lei Maria da Penha. É um tema muito importante. E é aquela mulher que sofre violência doméstica, está afastada por conta da violência doméstica do trabalho e não pode retornar para o trabalho. Ela tem direito ao benefício previdenciário. Ele é uma interrupção, suspensão do contrato de trabalho. O que você pensa a respeito disso? Para a gente encerrar com chave de ouro na Lei Maria da Penha. Eu até toparia aqui, já, alguém levantou aqui a lebre, derruba e volta por mais uns minutinhos para responder. Então vamos fazer o seguinte, dá uma derrubada e volta. Pergunta no ar, porque eu tenho uma consideração para fazer a respeito dela, né? Tá. Então eu vou derrubar e vamos continuar para respondê-la. Isso, uns 10 minutinhos, né? Pode ser, claro. Sim, com certeza. Vou Maravilha. Aqui, tá? Até já.